Hora de falar sobre a crise no São Paulo. Tricolor perdeu para o Ceará dentro de casa 1-0 na noite dessa segunda-feira no Morumbi. São Paulo nunca havia sido derrotado como mandante para o Ceará em Campeonato Brasileiro. 4 derrotas consecutivas. Nos últimos 6 jogos, somente uma vitória contra o Cruzeiro, contra o Botafogo 1-0. E esse jogo foi o único em que o São Paulo conseguiu marcar gols nas últimas 6 partidas. Dineno fez o único gol do São Paulo em 6 jogos. Diante dessa falta de resultados e a eliminação na Libertadores da América, a crise se instalou no Morumbi. Depois da partida, muita demora para que o Hernan Crespo fosse dar a entrevista. Teve até gente cogitando que o Crespo poderia ser demitido, isso está completamente descartado. Nesse momento, quem corre de fato o risco é Carlos Belmonte. Alguns jornalistas chegaram a cravar que o Belmonte havia pedido demissão. Belmonte, na madrugada de segunda para terça-feira, assegurou que não fez esse movimento e que a hora que fizer vai comunicar primeiro o Júlio Casares. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o Casares para perguntar se houve qualquer movimento do Belmonte e até amanhã dessa terça-feira nenhuma movimentação do Belmonte em relação a esse pedido de demissão. Só para completar, registrar também protesto feito pela principal torcida uniformizada do São Paulo antes do jogo, a Independente, que levou caixões, 2, à frente do estádio, um deles do Carlos Belmonte. A pressão é enorme para que o diretor de futebol seja demitido. Hora de falar sobre o São Paulo para te explicar como foi, do ponto de vista financeiro, primeiro semestre do Tricolor em 2025. Para começar, contar que o São Paulo fechou os 6 primeiros meses do ano com um déficit de 33 milhões de reais, ou seja, o São Paulo gastou 33 milhões a mais do que arrecadou, embora a projeção para o primeiro semestre apontasse um prejuízo superior a esses 33 milhões de reais na casa dos 60 milhões. Então dá para dizer que apesar de ter ficado no negativo, o São Paulo ficou com uma marca melhor do que aquela que já se imaginava. Só para lembrar que o prejuízo no ano passado, ao longo de todo o ano, foi de 287 milhões de reais. Importante contextualizar que nos primeiros 6 meses do ano, São Paulo também conseguiu diminuir sua dívida bancária de 258 milhões para algo na casa dos 216 milhões. É uma queda de 17%, que faz com que o endividamento bancário do Tricolor remeta ao ano de 2023. Em 2023, São Paulo tinha esses mesmos 216 milhões de dívidas com o banco. Essa queda tem muito a ver com o capital gerado pelo FDIC. Foram 135 milhões de reais aproveitados pelo São Paulo, parte dessa grana para quitação de dívidas bancárias, outra parte para custeio de outras dívidas ligadas ao futebol. Ainda restam para o São Paulo pegar desse FDIC cerca de 105 milhões de reais. Só para completar, registrar que o São Paulo precisou recorrer a um empréstimo bancário de 50 milhões de reais com a aprovação do Conselho Deliberativo. Esse empréstimo bancário já estava previsto no orçamento para 2025, contar também que o futebol gastou 78 milhões de reais a mais do que estava estipulado para os 6 primeiros meses do ano. Até por isso você viu uma série de vendas, várias delas com preços extremamente baixos. Importante registrar, para completar, que de janeiro a junho, São Paulo conseguiu 107 milhões de reais com vendas de atletas, os destaques para William Gomes e Ângelo, além de mecanismos de solidariedade, algumas das vendas mais recentes, como por exemplo do Henrique Carmo, do Matheus Alves e também do Lucas Ferreira, entram no segundo semestre, porque aconteceram após o mês de junho. Hora de falar sobre o São Paulo para responder se o Tricolor pode ter um aporte milionário a partir de ajuda de investidores capitaneados por Diego Fernandes. Você não está associando o nome à pessoa? Esse é um empresário que ajudou a colocar Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Nesse domingo, o Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo, contou que o Diego Fernandes, torcedor do São Paulo, está no mercado em busca de investidores nacionais e internacionais. A ideia é fazer um pool para que esses caras coloquem dinheiro no São Paulo e assumam o comando do Tricolor. O Diego é São Paulino e fundador da O8 Partners. Importante registrar que essa notícia mexeu com torcedores do São Paulo. O Tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e a perspectiva de entrada de dinheiro mexeu com todo mundo. Mas conversei com o presidente Júlio Casares, que descartou por completo qualquer possibilidade de parceria ou de investimento a partir do Diego Fernandes. O presidente do São Paulo chegou a dizer, abre aspas, história sem pé nem cabeça, pode descartar por completo. Pois bem, então descartemos o assunto e lembremos que o São Paulo hoje tem
conversas avançadas para a construção de um fundo em Cotia, que pretende captar pelo menos 350 milhões de reais. O projeto já foi aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo e nos próximos dias será votado no Conselho Deliberativo. Júlio Casares tem se incumbido de apresentar o projeto para todos os membros do Conselho antes de ele ser votado. Só para arrematar, também surgiu recentemente a história de que uma empresa anônima estaria disposta a colocar R$1 bilhão no São Paulo para quitação das dívidas. São Paulo avaliou os prós e contras e entendeu a oferta como extremamente arriscada, até porque as garantias oferecidas por essa empresa eram de papéis podres do Banco do Brasil. Outra história completamente descartada, foco total na consolidação desse fundo, que pretende fazer de Cotia um dos maiores captadores de jogadores da base no futebol mundial. E você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Oswaldino José Nicola, boa noite. O São Paulo está com toda a dívida com o Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e ostras só vivem no departamento médico. O Oswaldino toca num ponto super importante. Eu estava fazendo esse levantamento e vou trazer mais detalhes no vídeo de amanhã. Mas já que ele antecipou esse tema, o Oscar, o Lucas Moura e o Luiz Gustavo, que não conseguiram jogar os confrontos contra a LDU, o Lucas entra no finalzinho da partida contra a LDU, no jogo no Morumbi, em que o São Paulo já perdia por 3-0 no agregado, né? Então a verdade é que 3 dos jogadores mais caros do elenco do São Paulo não estiveram à disposição para o momento mais importante da temporada. E esses caras juntos custam quase 6 milhões de reais por mês. O Lucas Moura ganha 1.800.000 mensais, o Luiz Gustavo ganha 700 mil e o Oscar ganha 2.300. Embora, importante registrar, que o São Paulo paga 1,5 e a patrocinadora paga mais 800 mil. Mas, cara, você soma 2.300 com 1.800 e a gente está falando de 4 milhões e 100 mil reais. Aí você soma mais 700 mil do Luiz Gustavo e vai para quase 5 milhões de reais. É muito dinheiro. Aí, outro dado importante. O Oscar jogou só 40% das partidas do São Paulo na temporada. O Lucas Moura jogou 37%. O Luiz Gustavo jogou 4%, só entrou em campo 2 vezes. Teve aquele problema, aquela embolia pulmonar. Enfim. Temporada para se esquecer do trio, e o pior é que dos 3, só o Luiz Gustavo tem contrato até dezembro. O contrato do Lucas Moura acaba em dezembro de 26 e o do Oscar acaba apenas em dezembro de 27, tá bom? O Roberto Dino Pereira, salve Nicola, os caras estão fazendo essa pataquada toda no São Paulo e no fim vai virar SAF. A questão é, será em 25, 26 ou só depois de ir para a Série B ou pior? Cara, eu acho que se o São Paulo virasse SAF seria bom para o São Paulo. Até porque logo de cara, Dino, você tira dirigentes incompetentes e não profissionais para colocar só gente do ramo, só gente no mercado. E eu acho que o São Paulo tem tamanho suficiente para buscar uma baita alternativa no mercado, para vender a SAF do São Paulo para uma empresa gigante, com serviços prestados, com capacidade de investimento, enfim. Quero falar agora sobre o São Paulo, mas especificamente de Luciano. O atacante virou vilão do torcedor do São Paulo. Logo, o Luciano, que colecionou durante bastante tempo o status de ídolo do mesmo torcedor são paulino. E essa guinada, essa virada, essa debandada, essa queda no perfil e no moral do Luciano passa muito pelo que ele fez, ou melhor, pelo que ele não fez nos 2 jogos contra a LDU. Tanto na altitude de Quito quanto no Morumbi, ele perdeu pelo menos 4 chances claríssimas. Se tivessem convertido, certamente teriam mudado o destino da eliminação tricolor nas quartas de final da Libertadores da América. Luciano perdeu gols muito feitos. E isso irritou demais o torcedor. Nas redes sociais, uma enxurrada de críticas. Para piorar, o Miller, que já foi jogador do São Paulo e ídolo do torcedor, escancarou a realidade, na opinião dele, a respeito do Luciano, afirmando que o Luciano não tem nível para ser ídolo do torcedor do São Paulo, jogador de qualidade bastante discutível. Temporada do Luciano de 44 jogos, 11 gols e 6 assistências. Jogador de 32 anos de idade que não marca 12 partidas. É o maior jejum de gols da carreira dele. A última vez que ele balançou as redes em 24 de julho contra o Juventude. O contrato do Luciano se encerra em dezembro de 2026. Ele ganha 600 mil reais por mês. Pergunta que eu deixo para você. Em caso de boa proposta, você venderia o Luciano? Sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Vale a lembrança de que o Luciano foi alvo do Damak, da Arábia Saudita, mas optou por permanecer no tricolor. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião.
Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.